Não, terceiro templo não tem lugar nenhum na Bíblia. Mas agora nós vamos ver o que falou Paulo a respeito desse tema. Nós vamos confirmar com Paulo que, ainda que... E Paulo, por acaso, não sabia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Paulo sabia. Mas vamos ver o que ele disse, tá? Os discípulos todos sabiam disso, né? Tanto é que Estevão proclamou, está lá em Atos 7,48. Mas, preste atenção, Jesus chamou o templo de casa do meu pai. Os discípulos que sabiam que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, eles mesmos, eles não deixaram de chamar o templo de templo. Tinha um templo. E eles reuniam aonde? No templo. Então você vai ver lá o livro de Atos, escrito por Lucas, décadas depois, está citando o templo para cima e para baixo, para todo lado, lá está citando o templo. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. O fato de que Deus não habita em templo feito por mãos humanas não significa que Israel não pode construir um templo, que Israel... E mais, eles chamam de templo. Os discípulos chamavam o templo de templo. E vamos ver aqui, nós vamos ver dois textos fortes de Paulo. Esse é o texto que eu citei antes, que nós vamos ler aqui com calma agora. É um texto mais longo, porque esse texto... irmãos, muito importante esse texto aqui para o caso de vocês serem confrontados dessa forma, como a gente foi confrontado aí, quando vocês foram confrontados por gente que é amilenista ou pós-milenista, tá? É o texto de 2 Tessalonicenses. Vamos dar um tempinho para ler com calma aqui. Não sei se deu para botar algumas em negrito aí, Fernando. Não deu, não, né? Mas eu vou chamar a atenção para algumas palavras. Vamos lá. Vamos lá. Texto que vocês já conhecem, mas talvez, mesmo você conhecendo, você talvez não tenha a dimensão da importância desse texto para derrubar as ideias aí amilenistas, porque eles não podem aceitar o que está escrito aqui. Eles não podem. Isso aqui, para eles, Então, eles espiritualizam esse texto de uma forma que, assim, nem é lícito fazê-lo, né? Olha o que diz aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, esse é o tema, a vinda do Senhor e nossa reunião. Ele diz, olha, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não mudem a cabeça, né? Com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja só, o que os tessalonicenses estavam sendo lá, o que estavam tentando colocar na cabeça dos tessalonicenses? E o Senhor já tinha vindo, tá? E que a nossa união com o Senhor é a união que tivemos com o Senhor no batismo. Não, tipo, negando a importância da escatologia, da segunda vinda. E olha que ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o quê? O homem. Seja revelado o homem da iniquidade, né? O filho da perdição. Agora, veja só, a prova de que está falando de um homem com cabeça, corpo e membros, né? É o que vai dizer agora, vai relatar o que ele vai fazer, e são questões físicas, não são questões simplesmente espirituais. O espiritual que ele diz aqui, o qual
se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Isso é uma postura dele, tá? Mas aqui existe um ato físico, a ponto de assentar-se aonde? No santuário de Deus. Ou seja, aqueles que não aceitam dizem assim, ó, o cara, os amilenistas, o que eles dizem? Tudo eles transformam em analogia. Então aqui o templo de Deus é a igreja. E Satanás vem e se senta no santuário de Deus, que é a igreja, e se senta no coração dos crentes, assumindo o lugar de Deus. Por que é importante para eles espiritualizar isso aqui? Porque para eles não existe um reino futuro de Israel. As profecias, lembra que nós falamos? As coisas lá que são tudo de Calvino, né? A teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel. Então, todas as promessas a Israel agora passaram para a igreja. Então, tudo que é prático que tem no Novo Testamento, falando de Israel como nação, lá na terra que Deus lhes deu, lá em Canaã, tudo eles precisam anular isso. Então, aqui eles têm que espiritualizar. Né? Mas o que Paulo está dizendo é que como é que diz que Paulo não se referiu, nem Jesus, nem os apóstolos se referiram ao templo? Nós temos aqui Paulo se referindo ao templo como um lugar aonde um homem, o homem da iniquidade, que nós já vimos aqui que vai ser revelado no futuro, tá? que ele se assenta no santuário de Deus ostentando-se, como se fosse o próprio Deus. Isso, inclusive, irmãos, não é a primeira vez na história que acontece. Muitos dos grandes imperadores da terra exigiram isso. Nabucodonosor, teve um faraó lá, não me lembro qual foi o primeiro faraó a exigir esse negócio. Se eu não me engano, foi Diocleciano também, um imperador. Vários imperadores quiseram assumir, queriam ser adorados como Deus. E isso vai acontecer mais uma vez, só que esse cara vai chegar ao ponto de entrar no santuário. Isso aqui combina com Daniel. Esse texto aqui, ele encaixa com o texto de Daniel, tá? com os textos que falam de que os sacrifícios vão cessar. Então, eles fazem essa espiritualização do texto, tá? e dão uma interpretação completamente assim, tudo uma analogia, tá? Tudo é sempre uma analogia. Você, inclusive, se for pegar como Calvino e Lutero falavam a respeito de Apocalipse, você joga Apocalipse fora, viu? Não precisa mais usar, nem leia mais. Porque aquilo ali é tudo uma questão que não vai acontecer, não. É triste isso, mas isso aconteceu na história. A reforma não resgatou a escatologia, né?